Boa noite a você que está junto conosco nessa quinta-feira, o nosso culto de oração, nosso culto onde nós podemos juntos buscar o Senhor, colocar aos pés dele aquilo que está nos nossos corações e receber de volta dele uma porção da sua palavra ao ser ministrada pelo pastor Elias. Alegria ter cada um aqui junto conosco nessa noite. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, você pode acompanhar comigo esse trecho da palavra de Deus. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência aguardamos aquilo que é nos prometido. A presença de Jesus, a presença de Deus em nossas vidas, e estribado nessa promessa, curva sua cabeça e vamos entrar em sua presença em oração. Pai, nessa noite nós colocamos as nossas vidas no teu altar, seguro, Senhor, na tua promessa que tu estás conosco, estarás conosco, em momento algum, Senhor, nos abandonas, e nós, Pai, confiando nisso, queremos colocar agora nas tuas mãos tudo que está nas nossas vidas, cada situação, trazemos ao teu altar neste culto, nesse momento. Use, Pai, dentro desse culto, meios de falar aos nossos corações e queremos te encontrar e celebrar isto juntos, pois é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cultuar ao Senhor, adorando, cantando e celebrando a sua presença conosco nesse instante. Já
nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Eu te adoro, eu me rendo a ti, me rendo a ti. Eu te espero, meu desejo é te ver, é só te ver. Quando te vejo, tenho forças pra viver. Em tua presença não há nada o que temer. Eu cantarei, Hosana, Hosana. Tu és o Deus que salva.
Nós temos alguns motivos de oração e já vão estar ali nas telas para você poder estar orando, ou sozinho, em família. Use desse momento para elevar perante o Senhor a esses motivos. O primeiro motivo é lembrar de cada um dos nossos missionários, cada lar, cada pessoa, cada situação, cada unidade missionária que está agora na linha de frente, batalhando para desenvolver o ministério para qual cada um tem sido chamado e enviado por Deus, e nós somos participantes deste envio. Eleva os nossos missionários perante o altar de Deus. Junto com eles, coloca cada profissional de saúde. Primeiro, os que fazem parte desta igreja, os nossos queridos irmãos e irmãs que trabalham na linha de frente, nas várias unidades de atendimento médico hospitalar, cada um precisando do toque de Deus para mantê-los saudáveis, para poder participar em todo o tratamento médico de todo paciente que chegar em suas mãos. E por fim, vamos lembrar da nossa programação de Natal, para que Deus esteja usando aquele momento, aqueles cultos, para elevar o seu nome, para exaltar no nosso meio a presença de Jesus e para que Deus use esse momento para trazer outras pessoas que porventura precisam ouvir uma palavra consoladora da parte de Deus e até ter um encontro com Jesus, esteja já orando. Esses são os motivos. Use agora desses minutos para orar e trazer perante Deus estes motivos.
Pai, nós somos gratos pelos nossos missionários, pelos profissionais de saúde e ainda, Pai, colocamos nas Tuas mãos o culto de Natal, os 2 momentos que acontecerão logo mais nesta igreja no dia 20. Tudo isso colocamos nas Tuas mãos. E gratos, Senhor, por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Elias com a palavra nesta noite. Nós chegamos agora na série Fruto do Espírito ao 4º gomo desse fruto, conhecido como a longanimidade ou também paciência. Longanimidade, palavra até difícil de escrever e pronunciar. Longanimidade. O que significa longanimidade? A palavra grego macrotomia significa temperamento longo. O oposto de pavio curto. No latim, a palavra longânimo significa ânimo longo, alma longa. O que é longanimidade, ou como algumas traduções dizem, paciência? É uma disposição de ânimo para suportar as contrariedades, os insultos, as dificuldades, as ofensas. Então, ou seja, é ter um ânimo longo, é ter paciência. Gálatas 5, 22 e 23, que estamos estudando, diz que o fruto do Espírito, já estudamos, é amor, alegria, paz, e chegamos agora, paciência ou longanimidade, ou a demora em irritar-se. Longanimidade é paciência, é ter um controle emocional, é não perder a calma facilmente ao longo do tempo. Nós conhecemos com certeza muitas pessoas de pavio curto. Alguns dizem que tem pessoas que têm pavio tão curto que ele chega a ter pavio embutido. Ninguém enxerga. Ele realmente estoura sempre, à toa, a qualquer momento. Nós conhecemos. Afinal, paciência ou longanimidade não é uma virtude simples. Quando eu penso nessas primeiras 3 virtudes, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Eu creio que há assim, uma unanimidade de serem virtudes que todos nós queremos. Quem não quer amor? Quem que não quer alegria? Quem que não quer paz? Todos nós desejamos amor, desejamos alegria, desejamos paz. Agora a pergunta é, quantos de nós desejamos de fato desenvolver a paciência, o ânimo longo? Quantos de nós? Na verdade, talvez até nós peçamos a Deus paciência, mas a pergunta é, quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço de sermos longânimos? Talvez, como disse, nós peçamos a Deus paciência, mas no fundo, o que nós queremos é que Deus tire do nosso caminho quem tira a nossa paciência. Nós, ao invés de queremos desenvolver a paciência ou permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós, nós queremos que Deus tire de nós pessoas que realmente tiram a nossa paciência. Mas eu quero dizer a você que a vida é como um laboratório. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus nos coloca no laboratório, isso é, Deus nos coloca para teste. Então, se você pede a Deus paciência e longanimidade, eu posso lhe garantir que Deus vai colocar alguns testes na sua vida, que é por meio da experiência de laboratório de vida, que nós desenvolvemos, ou que o Espírito Santo desenvolve em nós, a longanimidade, a paciência. Nós muitas vezes expressamos a dificuldade de termos ou desenvolvermos a paciência com algumas expressões. Olha só o que nós falamos aqui. Quem nunca disse, tenha santa paciência? Ele está dizendo que para ter paciência tem que ter santo, tem que ser santo mesmo. Porque paciência é virtude de gente santa. Porque gente comum explode. Gente santa tem paciência. A gente diz assim, tenha santa paciência. Ou dizemos assim, não me torra a paciência. Uma expressão antiga, não me torra a paciência. Ou, minha paciência tem limite. Nós usamos expressões assim. Ou outros dizem, tem que ter paciência para aguentar. Uma vez perguntaram para uma criança o que era paciência. Sabe o que ela respondeu? Paciência é uma coisa que a minha mãe sempre perde. Ou seja, paciência, ele via a mãe dele explodir. Paciência é uma coisa que minha mãe sempre perde. Minha mãe vive perdendo a paciência.
O mundo de hoje está carente de paciência, de longanimidade, um mundo marcado pela intolerância, pelo pavio curto. Mas eu quero conversar com vocês hoje e motivá-los a pedir que o Espírito Santo produza na sua vida esta dimensão, essa faceta do fruto do Espírito, que é a longanimidade, que é o ânimo longo, que é a paciência. Primeiro temos que lembrar que Deus, Ele é o nosso maior exemplo de longanimidade e paciência. A Bíblia descreve Deus como tendo um caráter de paciente, de longânimo, é um atributo de Deus. A Bíblia diz, Deus disse a Moisés, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Vejam só, essa declaração bíblica registrada no Êxodo, reconhecendo o Senhor como sendo compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia. A expressão, a longanimidade do Senhor, que dura para sempre, aparece várias vezes no livro dos Salmos. Salmo 86, verso 15 diz, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Capítulo 103, verso 8, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. E o Salmo 145, verso 8, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Deus é para nós um exemplo, um modelo de paciência e longanimidade. Ele que tinha todos os motivos, tem todas as razões para se irar contra o nosso pecado. É um Deus que é perdoador, é compassivo, é tardio em irar-se, Ele quer que todos se arrependam. Deus, graciosamente, Ele contém a sua ira justa para todo aquele que se arrepende e pede perdão. Deus demonstrou toda a sua paciência com Jonas. Jonas que o desobedeceu, Jonas que não queria pregar em Tarsis, na verdade, não queria pregar em Nínive e fugiu para Tarsis. Jonas que foi reticente, Deus teve paciência com ele e os capítulos do livro de Jonas mostram a bondade e a paciência do Senhor. E Jonas aprendeu essa verdade com o Senhor, um Deus paciente. A Bíblia nos diz também que até a volta de Cristo aparentemente demora, porque o nosso Deus é longânimo. Diz 1 Pedro o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. 2 Pedro 3,9. Deus não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo, ânimo longo para conosco, não quer que ninguém se perca, mas que venha se arrepender. Há longanimidade na nossa vida diária. É uma virtude difícil de ser desenvolvida, mas uma vez que a gente permita que o Espírito Santo desenvolva em nossa vida, há muitos benefícios. Mas vamos lembrar, longanimidade, paciência não é o nosso forte, não é. Nós não somos um povo paciente, nós não somos um povo tendentes a ter um ânimo longo. John Dewey disse que a paciência ou longanimidade é a virtude mais útil do mundo, mas é mais difícil. Eu queria destacar hoje, então, à luz da verdade que nosso Deus é um Deus longânimo e que o fruto do Espírito é longanimidade. Pensar aqui em 3 áreas da nossa vida em que essa virtude é muito útil e necessária. Em primeiro lugar, a longanimidade, a paciência, ela é útil e necessária diante das provações. Romanos 5, verso 3 a 5 diz que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, laboratório da vida. É a tribulação, é a experiência de tribulação que produz em nós a paciência. A paciência não é desenvolvida numa situação fácil. Laboratório de vida, verso 4. A paciência produz a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós precisamos de paciência, nós precisamos de longanimidade diante das provações, dos testes da nossa vida. Tiago diz a mesma verdade, dizendo que deve ser motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vejam só, é a provação, é a dificuldade que produz em nossa vida a paciência. As provações, se nós as encararmos da perspectiva de Deus, se deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, elas produzem, de fato, um bem para a nossa vida. As provações produzem a paciência ou a longanimidade. Aprendendo a ver as coisas da perspectiva de Deus. Significa que algumas interrupções são mandadas por Deus. Alguns transtornos podem ser permitidos por Deus. Então, da próxima vez que você enfrentar algo que está te testando, ao invés de perder a paciência ou não ser longânimo, pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque quando este fruto, essa dimensão do fruto, começa a aparecer em nossa vida, algumas das situações já não nos aborrecerão como antes, porque a provação produz a paciência. Segundo lugar, queridos, devemos também nós enfrentarmos e termos paciência diante das provocações, diante das provações que produzem paciência e diante das provocações. Então, primeiro são circunstâncias que vêm à nossa vida. E agora, nós podemos ter pessoas que nos provocam. Aguentar ofensas e provocações sem perder a calma. Tolerar em amor as fraquezas do irmão. É uma área muito difícil, mas Deus nos ensina no laboratório da vida. No segundo teste, Ele permite que as provocações façam com que o Espírito Santo produza longanimidade, a paciência em nossa vida. Eu, há um tempo atrás, estava lendo algumas frases numa pesquisa que fiz sobre essa virtude, a paciência, e as pessoas brincam. Tudo aquilo que é difícil de ser realizado se torna motivo, às vezes, de graça ou de piada. E eu li algumas delas. Uma das pessoas dizia, num dos quadrinhos, paciência é tudo, e completa, é tudo que eu não tenho. Olha só, paciência é tudo que eu não tenho. O outro disse, o meu sobrenome é paciência, o meu nome é sem, portanto eu sou o sem paciência. Então a pessoa reconhecendo que ela tem tanta dificuldade, que ela podia ser conhecida como o sem paciência. E alguém disse, não teste a minha paciência, eu já testei e ela não funciona. Queridos, são frases que, com bom humor, mostram o quanto é difícil desenvolver a paciência. Por isso mesmo é que a paciência, a longanimidade, é fruto do Espírito. Temos falado aqui que o fruto do Espírito é de origem sobrenatural. Não é algo que eu produzo. Eu não produzo amor na minha vida. Eu não produzo alegria. Eu não produzo a paz. E eu não produzo a paciência ou longanimidade. É obra do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, a minha responsabilidade é a disposição de me submeter a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele produza a longanimidade na minha vida. Sejam completamente humildes e dóceis, diz Paulo aos Efésios, e sejam longânimos, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. Portanto, para enfrentar as provocações, aprofunde o seu amor. O texto diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Então, nós precisamos do Espírito Santo produzindo o amor na nossa vida. Quando eu estou sendo impaciente, eu não estou sendo amoroso. Quando eu estou olhando só para as minhas necessidades e não as do outro, eu não estou sendo paciente nem longânimo. Quando estamos cheios de amor, fica mais difícil perder a paciência. Por isso, o amor, que é uma das dimensões do fruto do Espírito, é uma pré-condição para que haja paciência na sua vida.
Tenha paciência ou desenvolva a longanimidade diante das provações, diante das provocações e também diante das promessas de Deus. A Bíblia diz que diante daquilo que Deus prometeu, nós precisamos aguardar com paciência. O Deus que promete é o Deus que sempre cumpre, mas cumpre na hora certa e no jeito certo, conforme Ele deseja. As promessas de Deus são um convite a que nós vivamos com paciência, aguardando a intervenção de Deus e não fazendo do meu jeito. Aliás, a vida, o tempo todo, queridos, é um teste, no sentido que ou eu faço do meu jeito, ou eu espero e confio na intervenção de Deus. O fato é, queridos, que nós, seja no trabalho, na escola, na universidade ou em qualquer área da nossa vida, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, principalmente naquela que diz, esperar sempre nele, porque ele não vai desamparar, na promessa que ele promete, que ele diz que estará conosco todos os dias, naquela promessa que se eu olhar para o autor e consumador da minha fé, eu vou vencer, na promessa de que nada me separa do amor de Deus, eu vivo a minha vida aguardando a intervenção de Deus, crendo na sua promessa, crendo no seu cuidado, crendo na sua presença, crendo, queridos, que o nosso Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Queridos, a longanimidade, a paciência verdadeira é fruto do Espírito, não nasce com a pessoa, nem pode ser desenvolvida com esforços próprios. Portanto, Gálatas 5, 22 e 23 nos ensinam que, assim como o amor, a alegria e a paz, a paciência requer de nós uma dependência do Senhor. Paciência não é mera questão de força de vontade, não é algo natural nem espontâneo. O espontâneo é nós sermos impacientes, é algo a ser desenvolvido, mas dependemos do Senhor, porque é obra sobrenatural de Deus na nossa vida. E mais ainda, essa paciência ou longanimidade não acontece da noite para o dia. Nós não pedimos tantas coisas ao Senhor. Pedir paciência deveria ser um dos nossos principais pedidos. Pedir ao Senhor longanimidade, um equilíbrio interior que vai nos ajudar a agir adequadamente, equilibradamente, serenamente, diante das provocações, das provações, ou diante até da impaciência que seríamos tendentes a ter diante de aguardar ou não a intervenção do Senhor. Vamos pedir ao Senhor paciência. Vamos pedir que Ele nos ajude a aprender diante de cada situação, que Ele está no controle, que Ele cuida, que Ele abençoa e que a longanimidade que esteve presente em Jesus deve estar presente em nossa vida, porque assim nós veremos muito melhor e abençoaremos muitas vidas. Vamos pedir ao Senhor que nos dê longanimidade. Eu queria orar com você. Deus de amor, nós temos falta de longanimidade em nossa vida. Vivemos num mundo intolerante, explosivo, reativo, em que nós, como cristãos, somos chamados a agir com bastante equilíbrio, sendo longânimos, de ânimo longo, de temperamento equilibrado. Nós dependemos do Teu Espírito para fazer essa obra em nossa vida. Por isso nós pedimos e nós descansamos no Teu poder, crendo que só o Senhor pode nos fazer pessoas mais pacientes, mais longânimos, como Deus e como Jesus são. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Elias, obrigado pelas suas palavras que falam sobre longanimidade. Como é bom saber que nós temos um Deus longânimo e que a sua paciência não se esgota conosco, principalmente para aqueles que buscam procurar realizar a sua vontade em obediência.
Nós queremos que você volte para estar conosco cada domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos o nosso culto online, nesse mesmo canal de YouTube, ou um culto presencial. Você pode, durante essa semana, fazer a sua inscrição no nosso site. E à noite, sempre um culto online também, às 19 horas. São os 2 momentos de culto. E pela manhã, após o culto, nós temos a nossa EBD, também virtual, nesse mesmo canal de YouTube, a partir das 10h30. Nós temos classes para as várias faixas etárias, até jovens, e depois disso uma classe única, ministrada ali online pelo nosso pastor Luna, falando sobre finanças. Não perca esse domingo, às 10h30 também. Vamos terminar esse momento juntos, cantando e entoando louvores ao nosso Deus.